Olá pessoal, boa tarde. Eu quero ler a primeira carta de João, capítulo 1, verso 7, diz assim: Mas se andarmos na luz, assim como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A carta aos Hebreus vai dizer: e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Eu comecei a estudar o livro de Josué. Depois de Números, comecei com Josué. E hoje eu quero fazer um breve destaque ao texto de Josué no capítulo 2, onde nos fala de uma mulher chamada Raabe. Provavelmente Raabe era dona de uma hospedaria, de uma pensão que ficava em cima dos muros de Jericó. Raabe ficava em cima dos muros de Jericó. E como dona desse hotel, dona dessa pensão da época, por ser pensão, os visitantes da cidade, aqueles que se aproximavam da cidade, procuravam a pensão, o que é natural, procuravam o hotel para se hospedar. E por essa razão, os dois espias de que me fala Josué capítulo 2, estiveram ali na pensão de Raabe, que era também comum que as donas de pensão também fossem prostitutas. Era o caso de Raabe, por isso Raabe a prostituta. E quando você lê o capítulo 2 de Josué, eu espero que você leia depois o capítulo 2 de Josué, que dá base para esta minha pequena fala, a gente vai perceber que os espias estiveram ali e logo a cidade, que era pequena, ficou sabendo, e o rei daquela cidade mandou os seus policiais atrás para saber, porque eles estavam com medo, porque Israel andava por ali, o povo, os israelitas, e eles estavam com muito medo. E quando eles foram atrás daquela mulher para saber se os espias estavam por ali, etc., a mulher escondeu aqueles espias, diz o texto, e os policiais saíram procurando pelos homens, eram dois, e não conseguiram achar. Mas enquanto os policiais procuravam os homens, a mulher conversou com esses espias que estavam na casa dela e disse para eles assim: olha, toda a cidade está com muito medo, porque o Deus, o Senhor que vocês servem, ele já livrou vocês, já abriu o mar vermelho, já conduziu vocês pelo deserto e está chegando para cá, e nós sabemos que ele vai dar essa terra para vocês, e nós estamos com muito medo. Então o povo nem entra e nem sai, porque está todo mundo com muito medo. Eles estavam ali numa quarentena por causa do povo de Israel que estava para atravessar o Jordão. E na medida em que a gente vai lendo este texto, quando a gente chega lá no verso 12, ela diz assim: agora, portanto, jurem-me pelo Senhor que assim como eu os tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com a minha família. Deem-me alguma garantia de que quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida e a vida de meu pai e minha mãe, e também a de meus irmãos e irmãs e suas famílias. Então, a partir do verso 14, diz que aqueles homens responderam para ela que, assim, oferecemos a própria vida como garantia de sua segurança. E começou a dizer qual seria o plano, e disse para ela, verso 18, quando entrarmos, verso 17, antes de partir, os homens disseram a Raabe: nós só estaremos obrigados pelo juramento que fizemos se você seguir nossas instruções. Quando nós entrarmos na terra, deixe esse cordão vermelho pendurado na janela por onde você nos ajudou a descer. Esse é o verso
18, deixa esse cordão vermelho. Sangue é vermelho e Jesus derramou o seu sangue para nos salvar. Olha que coisa interessante. Este sinal, aqueles dois espias deixaram duas cordas vermelhas para que a mulher pendurasse na porta, na janela, e quando os israelitas viessem, eles veriam aquelas cordas vermelhas e o lar de Raabe seria poupado. Esta era a senha. O lar de Raabe seria poupado quando aqueles soldados de Israel viessem e vissem o cordão ou a corda vermelha pendurada na janela. E eles ainda disseram: olha, todos os que estiverem dentro da casa, esses não morrerão. Tem que estar dentro da casa, não pode estar fora da casa. Isso me faz lembrar de um texto de Atos dos Apóstolos que diz assim: ser fiel a Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E aquela mulher, ela disse: quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida, verso 13, e a vida do meu pai, da minha mãe, também dos meus irmãos e irmãs e de suas famílias. Provavelmente todos eles estavam dentro da casa daquela mulher, dentro da pensão, marcada por aqueles cordões vermelhos. Sabe o que esses cordões vermelhos profetizavam? Indicavam a marca do sangue de Jesus no coração dos seres humanos, no meu coração, no seu coração. E quando nós estamos dentro de Jesus, protegidos pelo sangue de Jesus, a primeira carta de João que eu li no início, se andarmos na luz como Deus está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue purificador e o sangue libertador de Hebreus. Sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão de pecados. Sabe quem foi Raabe? Ela foi de início uma prostituta. Raabe, depois ela se converteu ao Deus de Israel, seguiu ao povo de Israel, e logo lá na frente ela se casou e teve um filho que se chamou Boaz. Nós vamos encontrar dados deste Boaz lá no livro de Ruth. E Boaz casou-se com aquela viúva chamada Ruth, e ele se tornou o trisavô do rei Davi. Trisavô do rei Davi. Então, Raabe se tornou a trisavó do rei Davi. Uma prostituta cheia de pecados, que foi salva porque creu na cor vermelha, que era a manifestação do Deus de Israel, a cor vermelha, e crendo e trazendo todos para debaixo daquele teto, foram salvos, e Raabe entrou na genealogia de Jesus Cristo, na história de Jesus Cristo. Não é bonita essa história? Eu lhe convido a lê-la lá no livro de Josué, no seu capítulo 2. E aí você pode avançar e ir alguns capítulos à frente, até o capítulo 5, inclusive, você vai encontrar toda essa história. Você já tem o seu coração marcado pelo sangue de Jesus? E nós marcamos o nosso coração com o sangue de Jesus somente crendo que Ele é o nosso Salvador. Nele há esperança, nele há segurança, nele há vida eterna. Que Deus marque seu coração e que você testemunhe a seus filhos, seus parentes, seus vizinhos, seus colegas, para que eles, entrando nesse pacto de comunhão com Jesus Cristo, estando espiritualmente marcados pelo sangue de Jesus, eles também sejam salvos
e tenham a vida eterna. É o que nós aprendemos com Josué. Deus te abençoe e tenha um final de sexta-feira maravilhoso e que o final dessa semana, sábado e domingo, seja também de bênçãos, apesar da quarentena. Que continuemos firmes e fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Quero deixar um abraço apertado e desejo de franca recuperação ao senhor Vaelcio, que está internado, que fez uma cirurgia. Senhor Vaelcio, que Deus te abençoe e que te restabeleça e te faça um homem muito feliz em Cristo e com Cristo Jesus. Amém?